salve pessoal, Samuel Rosa e estou aqui na Rolling Stone para responder perguntas sobre a minha carreira solo e meu novo disco Rosa, que já está disponível nas plataformas digitais. A ideia foi que poucas vezes durante a minha carreira eu vi, como agora, a banda pronta para tocar todas as músicas do álbum. Eu não sei se foi pelo formato que a gente gravou, né? Porque a gente gravou da seguinte maneira: eu compunha, levava para a banda fazia arranjo, ensaiava. Ficava ensaiando a banda, limpando, não sei o quê. Quando a gente mudou de estúdio para gravação efetivamente, agora valendo, a banda já estava muito ensaiada e com muita familiaridade com o repertório. A gente já estava tocando. Então todo mundo entrou para o estúdio, eu, os músicos, todo mundo, o produtor que acompanhou, a gente produziu também, já sabendo o que ia fazer dentro do estúdio. Não que não fosse permitido criar no estúdio, pelo contrário, mas a base, a espinha dorsal do álbum já estava desenhada. Então ali foi um processo de criação complementar, vamos dizer assim, porque as músicas já vieram prontas. Quando acabou o álbum, a gente se deu conta que a gente poderia tocar as 10 faixas do álbum se precisasse no dia seguinte. Então a gente fez uma espécie de audição aqui em São Paulo, na véspera do disco ser disponibilizado nas plataformas, onde a gente chamou principalmente jornalistas, pessoas do meio, não aberto ao público, e ao invés de fazer uma audição mais, aos moldes que todo mundo faz, senta todo mundo no sofá, aperta play e vamos ouvir, a gente, ao invés de escutar o disco, tocou o álbum. Tocamos o álbum inteiro e eu fiquei muito motivado a ter isso, guardar também esse material e disponibilizar esse material no YouTube, no meu canal e tal. A pessoa pode ali ouvir a faixa gravada no estúdio e pode ver também tem a opção de ver a banda tocando no estúdio, ao vivo. Esse álbum, ele vai ser o Rosa Sessions, que a gente está chamando, é a primeira vez que estou falando dele, ele vai ser uma espécie de alternativa ao disco, porque não é exatamente como o disco. Tem arranjos de metais que eu estou levando para o show e que no álbum não tinha. Então, uma outra levada, um pouco diferente, e teremos feats, participações nesse Rosa Session. Mas eu não posso adiantar ainda porque as pessoas confirmaram, mas eu só acredito na hora que chegar. Na hora que chegar lá no estúdio eu ver os meus convidados. Então a gente vai ter 2 ou 3 feats em algumas faixas. A ideia é isso que a gente costumava ver nos antigos DVDs, né? Onde às vezes você comprava o DVD ou o disco, o cara tinha um bonus track ali, tinha um material, né? Que era... O Cosmotron tinha isso. A gente fazendo as músicas, compondo e tal. Então eu quero levar para o meu canal no YouTube a banda tocando ao vivo assim, no estúdio em Belo Horizonte, a banda tocando Take One, as músicas do álbum. Eu ainda não estou convencido de que lançar singles periodicamente é o melhor formato, é a melhor maneira de você conduzir a sua discografia. Fato. Aí eu posso ser old school, né? Eu conheço o modelo fonográfico, o mercado fonográfico clássico, né? De lançar álbuns. E é assim que eu consigo ler um artista. Eu acho que um artista não se explica através de singles, desculpa. Eu acho que para você pontuar o padrão estético, valores musicais, o que você estava acreditando, para ser um álbum de fotografia completo daquele artista naquele momento, atualizado, precisa de um álbum, não é pelo single. Até me preocupa a ideia de você lançar single dessa forma tão periódica, tão, vamos dizer, ansiosa, não ter tempo de trabalhar suficientemente cada canção. Ou seja, à medida que você lança um single, na semana que vem você lança outra, é meio um tiro no pé, porque você pode se auto-sabotar. Na hora que a pessoa está assimilando, como agora, a gente está trabalhando no rádio, segue o jogo, é o primeiro single do álbum. A minha intenção é que ela fique aí no rádio
eu também gosto de rádio, Claro. sou um artista de rádio. A intenção é trabalhar ela 2, 3 meses aí passar pro segundo single. Agora, eu sou de uma época diferente, onde as pessoas tinham mais dificuldade de ouvir um disco. Eu tô impactado porque o último disco cheio que eu lancei foi no Skank ainda, quase 10 anos atrás. Naquela época, ou pouco antes, quando você lançava um disco, eu falava, escuta meu disco, né? Tinha que falar, pô, mas para escutar a pessoa tinha que comprar Claro. o disco, ela não tinha alternativa. Tinha que comprar o CD. Agora não, agora a coisa tá mais democrática. Isso é bom. Isso é bom. O cara já escuta ali, já conhece as faixas todas e tal. De certa forma, eu tô lançando o álbum, né? Já tô disponibilizando todas as músicas, o cara já vai conhecer tudo, além do single que tá no rádio. O álbum é a melhor maneira de se conhecer o artista naquele momento. E isso eu sei porque eu admiro vários artistas e quando Claro. eu quero entender o momento dele, eu vou no álbum tal e aí eu vejo os padrões estéticos da época, né? A questão de lançar singles, ao invés de lançar um álbum cheio, eu entendo que atende a uma demanda que não é exatamente do artista, mas da parte executiva, administrativa da indústria fonográfica, assim, de quem, sabe, de uma major, de quem tá, não é bem do artista, né? Porque querem essa coisa imediata, de números, de alcançar números e não sei o quê. E muitas vezes, não é sempre, pessoal, fazendo essa ressalva, essas pessoas não estão lá muito comprometidas com o artista, não. Elas são interessadas no número que elas podem alcançar naquela hora para mostrar para os gringos lá fora. Olha, aqui tal, artista tal, tem não sei quantos plays e tal. Mas o que vai ser o repertório desse artista daqui a 30 anos? Talvez ele nem forme um disco, né? Na real. Mas assim, por quê? Por que você está dizendo isso? Porque você, para sustentar uma carreira que dure 30 anos, as pessoas precisam conhecer a sua história. E a sua história é contada através da sua música. Então, elas precisam conhecer a sua música. E fica difícil assimilar uma música, na hora que você começa a entender uma música, o cara já manda outra e outra e outra. Inclusive tem até esses extremos, que você vai lá, alguém fala de uma banda nova, você entra ali numa plataforma, a banda não tem disco ainda, tem 2, 3 músicas. Pô, porra, não dá para acreditar, não dá para dar o crivo, a chancela nessa banda se eu não conheço o álbum. Aí outra coisa, eu estava atendendo uma demanda minha, porque há muito tempo eu precisava fazer um disco de música inédita. Sei. O Skank nos últimos anos ficou só com releituras. Fizemos Samba Poconé 20 anos aniversário, fizemos os 3 primeiros gravados no Circo Voador, onde a gente só tocava a música dos 3 primeiros álbuns, Skank, Calango e Samba Poconé. E depois fizemos a turnê de revisão, a turnê de despedida, que era tocar 30, 32 músicas, 35 músicas mais marcantes da carreira. Inédito quase nada, muito pouca coisa. Sei. Então eu estava com essa verve criativa represada. Sei. Eu precisava fazer, e fiz 2 discos. Aí eu falei, eu não quero gravar muita música, porque também acho que hoje está difícil para as pessoas assimilarem com essa quantidade de estímulo que todo mundo tem, não é só musical não, em tudo, de informação, de tudo. A pessoa ouvir 20 músicas, 30 músicas, não vai. 10 eu já acho muito. Lembrando que a gente está na era dos singles, como você falou. Super. Estamos na era dos singles. Então não dá para fazer um disco muito longo. Então eu escolhi 10, gravei 10. Mas eu quero tornar mais assíduo, mais frequente. Mas você tem outras 10 porque eram 20. Na minha carreira, isso. Talvez o ano que vem eu já lance outro álbum. Não vou esperar mais do que 2 anos para lançar outro álbum. Isso eu assumo um compromisso com quem gosta do meu trabalho, me acompanha. Daqui a pouco tem mais música inédita. Porque o que eu entendo? Que as músicas também ela tem uma urgência de ser lançada. Por exemplo, essas músicas do disco agora do Rosa foram a exceção de uma, que é Rio Dentro do Mar, todas feitas no verão desse ano. Elas são músicas fresquinhas, todas compostas agora. E eu escuto coisas, não é que eu fiquei sem compor nesse período final do Skank, eu fiz músicas, mas eu escutava as músicas, pensava até em trazer para o trabalho e agora já achava que estavam datadas, né, que eram velhas, mesmo sem o público conhecer. Claro. Porque pra gente fica velho. Sim. Isso eu compus num outro momento da minha vida, não tem a ver comigo agora, com as minhas mudanças e tal. Então eu deixei um pouco de lado. Não digo que não usaria, poderia até gravar, mas para mim vai dar um tom nostálgico, quase um flashback. Claro. Dessas canções que compus lá atrás. Então eu preferi gravar tudo agora, as 10 músicas, e essas 10 eu tenho que gravar o quanto antes, senão daqui a pouco também já vai virar música de baú. Eu tô achando ótimo, porque
quando eu faço um álbum, o Henrique faz o álbum dele, o Haroldo faz outro, o Lelo faz outro, as pessoas começam a discernir o que era Samuel, o que era Henrique, o que era Lelo, o que era Haroldo. É interessante. Então, quando eu faço o álbum e lanço igual como Rosa, de certa forma é algo meio didático para o cara falar: ah, caramba, esse é o Samuel sozinho com outra banda. Então, se eu vejo alguma semelhança com o Skank, eu vejo que essa parte que o DNA era o Samuel, Claro. misturado com o de outro e tal. Sim. Então, o que acontece, cara? Eu falei em vários veículos assim, eu não procurei evitar que o meu disco soasse parecido com alguma coisa do Sim. Skank. Não procurei isso de forma obsessiva, tenho que fazer algo extremamente novo. Aliás, esse não era meu discurso, nunca foi. Sei. Eu não estou brigado com o meu passado, pelo Claro. contrário, continuo tocando minhas músicas, as músicas conhecidas que o Skank lançou, coisas que gravei com outros artistas, tipo Tarde Vazia com o Ira, Lourinha Bombril, os Paralamas, que eu adoro, saiu junto com Garota Nacional, gravei com eles também, e outras tantas coisas. Às vezes toco a tal Canção pra Lua, que gravei com o Vitor Clay. Agora é um momento, de certa forma, na minha carreira, que eu dou uma espécie de um passo didático para mostrar: olha, esse aqui sou eu, olha o que eu consigo ser fora da minha antiga banda. E eu me exerço nessa hora, porque agora eu tenho as rédeas na mão, eu respondo por erros e acertos, falei isso também. Sim. Numa banda é tudo dividido por 4, no caso do Skank 5, porque o nosso empresário Fernando Furtado, quando a gente fundou o Skank, eu fundei com ele, a gente era moleque de 21 anos. Claro. Ele era tão moleque quanto nós, e era um membro da banda que não subia ao palco. Só que no Skank eu divido os méritos e os deméritos com outros 4. Sim. É isso. Agora, claro, eu não tô sozinho. A gente nunca tá sozinho. Eu tenho uma puta banda junto comigo tocando. Tive um engenheiro coprodutor do álbum também muito bom, que é o Cipriano. Mas a palavra final agora é minha, é isso que eu queria. Eu acho que eu me dou esse direito, sabe? Eu tenho esse direito nesse 1/3 que ainda falta para eu viver, se tudo correr bem. Sei. Nesse 1/3 de vida que eu ainda tenho. São 30 anos no Skank, né? Sim. 30 anos, cara. 30 anos eu só encontro paralelo talvez nos Paralamas. 30 anos, mesma formação, plena atividade nas 3 décadas, acho que só o Skank e Paralamas. Algumas bandas eu acho que vão chegar até lá, mas a gente chegou. Então eu acho assim, cumpriu-se um ciclo. E eu quis falar muito nesse disco da finitude, Segue o Jogo é um pouco disso, ainda que não seja uma música composta para o Skank, mas da finitude, dos nossos processos, tem começo, meio e fim. Né? Podem até serem restartados, mas de uma outra maneira. A vida precisa de mudança. A vida é movimento, já dizia Guimarães Rosa. Total. E eu estou muito feliz com o meu movimento, apesar de eu não estar mais com as garantias do guarda-chuva do Skank. Ah, jogo ganho. Se eu chego lá em Sobral ou chego em Ijuí, no Sul, e toco o primeiro acorde, o pessoal já sabe que é Pacato Cidadão. E se eu não lançar disco novo também, tá ótimo, vamos só de revisão. Agora não, agora eu preciso mostrar mais coisa. Né? Agora, eu não estou de forma compulsiva, obsessivo, assim, não ter que soar como. Mas era eu ali. Sim. O DNA era eu. E o Skank foi muitas coisas. Né? Total. Se falasse assim de uma banda que foi se repetindo, mas o Skank não, claro, com seu limite Claro, criativo, dentro das suas possibilidades, que, né? Como diz o Erasmo, a vida me fez somente do meu tamanho. O Skank se reinventou ali, ó. Sim. É um reggae dancehall misturado com rock latino, que depois foi pro Britpop misturado com o Clube da Esquina, psicodelia, depois voltou mais pro reggae, enfim. Não dá pra... Só se eu fizer jazz ao contrário, montar uma banda de pagode, assim, não é o caso. Eu quero que essas nuances, essas diferenças, elas apareçam em sutilezas, que eu acho que esse álbum tem. Teve gente que não teve muita leitura. Ah, é o Samuel de sempre e tal. Mas eu acho que, né, dentro das minhas possibilidades, eu acho que o disco traz um frescor. Até porque eu me sinto outro, eu me sinto diferente do que eu era. Mas isso também tem a ver com a forma de composição, você acha? Um pouco porque, como eu te falei, né, eu não divido mais as opiniões. Eu acho que a gente, como músico de banda e tal, a gente tem várias chaves.
Você vai em vários flancos, vamos dizer assim, né? Tem o show, seu show é bom? Como é que é seu show? Quero entender seu show. O show tem, assim, a condução da carreira, que é quase, vamos dizer, administrativo, empresarial. Claro. Essa não me interessa muito, mas tem que ter. Mas você tem que saber, né? Tem que saber. E tem a outra chave que eu acho a mais nobre de todas, que é a composição. Composição, cara, é foda. Compor, criar é muito foda, muito difícil. Não é simples, né? Então, eu acho que isso estava um pouco, vamos dizer, adormecido na hora que... É muito fácil uma banda cair nessa repetição, porque é muito confortável. Você tem lá 30 anos de carreira, 15 discos lançados, você lançou um a cada 2 anos, as pessoas sabem cantar, o brasileiro médio sabe cantar 20 músicas da banda, é muito fácil se acomodar nisso. Mas eu acho que o processo criativo ele é preponderante, ele é fundamental para a sua longevidade. Seja como artista solo, a própria banda, o que for. Ela precisa se reinventar, precisa de um refresh, vamos dizer assim. E é, para mim, a parte mais nobre do nosso ofício, composição. E eu sou compositor. E eu queria voltar minhas atenções e minha força, essa mesma força que dediquei ao Skank durante 30 anos, uma força vital, que todos ali dedicaram. Claro. Agora, minha proposta era pegar cada um essa força que deu, o que colocou ali dentro e voltar para si próprio. E eu fiz isso. E o Henrique deve estar fazendo isso, o Haroldo, o Lelo, o Fernando. Então, eu falei, eu me tranquei no quarto da minha filha, durante o verão, meados de janeiro até final de fevereiro, e sempre, com muita disciplina, eu assumi um compromisso de todo dia tentar fazer algo novo. Que fosse ruim, bom, médio, que viesse. Sei. Tinha que sair algo novo e eu entregava de tarde, aí num outro turno, o pessoal fica, né, fica pensando assim, de forma glamourizada na criação, né? Nossa, o cara recebeu aquilo ali num dia que ele estava na beira de um lago, ou estava dirigindo na estrada. Essa é a forma, vamos dizer, espontânea de composição. Existe também, mas para mim ela é minoritária. Essa que eu propus agora é mais, vamos dizer, induzida, que é o que eu acho que todo mundo, na maioria das vezes, faz. Tem aquela célebre frase, eu não sei se é do Tom Jobim, mas é acreditado a ele, o artista é 90% inspiração, 90% transpiração, 10% inspiração. E é isso, você, para compor, para criar, você precisa exercitar. E eu lembro de um livro do Jack Kerouac, que é um escritor beatnik, e ele fala, é o diário dele, e ele conta quantas palavras ele escrevia por dia, quase como um exercício físico mesmo. Hoje escrevi 3.000 palavras e tal, independente do conteúdo, você precisa exercitar. E eu fiquei exercitando esse lado meu compositor. Todas as músicas eu comecei sozinho, ainda que algumas ganharam parceiros. Os parceiros, alguns me mandaram letras, outras eu escrevi a letra, eu escrevi quase metade do álbum, né? Quase 50% do álbum eu escrevi as letras, as melodias todas minhas. Contei com a colaboração magnífica do Pedro Kremer na música Dinorá, que é em homenagem à Dinorá da série Cangaço Novo. A Alice, inclusive, mandou uma mensagem belíssima, a atriz que adorou a música. Primeira vez que eu falo essa entrevista. Ela me mandou uma mensagem tão emocionada com a música e tal. E foi isso. Então, foi um trabalho muito íntimo, assim, muito pessoal. Talvez por isso o disco é muito autorreferente. Então, algumas pessoas, mas o disco fala muito de amor. Não, fala de mim. Amor é a forma que eu escolhi para falar de mim. Sim. De mim, quando eu falo até de outras pessoas que estão à minha volta. Então, não é quando fala de amor, de relacionamento, você está trazendo culpa, medo, insegurança, alegria, entusiasmo, euforia, está tudo ali. E aí eu não quis abordar outros temas que não fossem pertinentes desse mesmo, vamos dizer, universo. Parafraseando o universo íntimo, particular, não fosse nada muito distante disso. E daí também, por ser tão autorreferente ou autobiográfico, eu escolhi o nome Rosa.
ter sim nessa expectativa, mas o que me consolava muito é essa, eu citei até o Erasmo, a vida me fez somente do meu tamanho, porque é isso, assim, eu punha na minha cabeça, uma hora eu falei pra mim, eu não vou conseguir ser o que eu não sou. Eu não tenho que ser o que eu não sou. Eu só consigo fazer o que eu sou capaz. Assim. E eu citei uma epifania, né, do show do Paul McCartney que eu vi em Brasília para 300 pessoas. Ele fez um show intimista e eu estava nesse show e eu estava a essa distância dele. Assim. De repente eu vi aquele monstro. Quem é mais Paul McCartney? Até Deus, assim, não sei. Sim. Acima dele não vejo ninguém. Pianinho, sentadinho ali. Em Brasília, 40 graus lá fora e ele tocando Hey Jude. Ou seja, num lugar remoto do mundo, que é o Brasil, o cara se rendendo à grandiosidade da sua própria obra. Um senhor de 81 anos de idade, sim, tocando com amor, com paixão, com euforia, uma música que ele compôs aos 28. E aí eu lembro do Lester Bangs falando, quando o artista é maior que a sua música, tá errado. Ali o Paul estava dizendo, cara, Hey Jude aqui, ó. Talvez eu não tenha, nesse hiato entre os meus 28 anos até 81, composto nada que merecesse estar no lugar dessa música. Mais relevante que merecesse estar no lugar dessa música agora. E que eu estivesse aqui tocando diante de 300 pessoas com o meu pianinho. Eu falei, assim, né? Quando você fala o Skank foi importante, continua sendo. Porque eu posso não existir mais, a banda pode não existir mais. Como o Sting falou, né? A banda é mero veículo da música, gente. Total. A música tá lá. Vai no Spotify, no Deezer, onde for. Pum, tá lá o Skank. O cara ouve. O Henrique pode tocar, eu vou tocar, o Haroldo, o Lelo, ou quem quer que seja, que queira interpretar, o Zé da Esquina. A música tá lá, a música é maior que tudo. Então, cara, diante disso, eu falei, eu não vou inventar nesse álbum, não é um disco assim, onde eu queira romper comigo mesmo, eu quero só me exercer, quero saber, assim, de mudança basta eu ter saído da banda. Que já é uma super mudança. A gente que tá aqui que sabe, a gente tá aqui que sabe, né? Sim. E o medo que eu fiquei, cara, assim, de chegar num momento e falar, porque a banda, eu fui testando a banda o ano passado. Nós fizemos 40 shows depois que o Skank acabou, parou. Nós fizemos 40 shows com essa banda, mas por um circuito, vamos dizer, paralelo, né? Festivais, shows corporativos, eventos, não sei o quê, pra banda pegar a cancha. E eu não queria abrir bilheteria antes de ter um disco novo. A banda foi se entrosando, inclusive pessoalmente, claro, que é super importante, né? O Skank era isso, o Skank durou 30 anos, porque todo mundo se respeita muito, né? Não sei que guarda um afeto pelo outro, né? Mas eu nunca tinha composto com estranhos, sim, né? Assim, de chegar com a música e mostrar pros caras e ficar, e aí, como é que vai ser a batera? Porque o Haroldo eu tinha intimidade, né? O Haroldo às vezes até mandava levada de bateria pra mim, pra eu fazer música. Com o Marcelo agora é diferente. Então eu tive que criar, nós tivemos que criar essa intimidade pra criar, porque o processo criativo você fica nu. Você fica... Mas você teve medo de não conseguir? Eu tinha medo de que a banda, que eu tivesse mais, vamos dizer, uma dificuldade em conseguir expressar minhas músicas. Certo. Conseguir envelopar ou dar uma roupagem para as minhas músicas como o Skank fazia. Eu não conhecia eles no estúdio, conhecia só tocando ao vivo. Eu ficava um pouco temeroso de como seria esse processo de entrosamento de uma banda nova que nunca tinha gravado um disco. Entendi. O último disco do Skank eu fui gravar com uma banda que já estava junto há 25 anos. Sim. Então você perguntou... Sim, você já completa a frase do musical do outro, né? Depois de 25 anos. É um meio de campo entrosado. Claro, claro. Agora eu não sabia, agora eu tô falando com tranquilidade, porque o disco saiu, né? Sim. A Associação Paulista de Críticos de Arte já colocou entre os 25 melhores álbuns do primeiro semestre. Sim. As críticas foram, em sua grande maioria, muito simpáticas ao álbum, muito espaço
na imprensa, na crítica, eu tô aliviado. Ufa, legal, muita gente, muitos músicos, amigos mandando mensagem e tal. Hoje é muito fácil, todo mundo escuta o disco, é aquilo que eu falei. Você já escuta, já... Claro. Mas, quando eu fui entrar lá no estúdio com eles em janeiro, eu sabia. E se não desse bom? Se a gente começasse ali a ter problema, não é bem isso. Porque a estética do disco eu tinha que dizer qual era. Sim. E eu queria esse disco mais ensolarado, um disco mais solar, mais brasileiro. Eu queria explorar coisas que no Skank eu não explorei muito. Claro, trazer minhas canções ao violão, que é uma marca minha, queria que tivesse no álbum também. Mas queria também forjar uma identidade dessa banda. Nos primeiros 15 dias eu falei, a gente não achou ainda a identidade. Nós precisamos tocar mais as músicas para ir criando um DNAzinho que vai se prolongando nas 10 músicas do álbum. Eu acho que o resultado foi bem satisfatório, assim, nosso no estúdio, sabe? E eu me dei conta que, assim, cara, eu só sei trabalhar com banda. Eu não consigo chegar no estúdio com um produtor, uma placa, um Pro Tools, o cara me mandar um beat assim, ou fazer uma música em cima, eu e ele, como tem sido feito hoje. Exato. Você falou das coisas, pô, você tá fazendo um álbum de música inédita ainda, galera, você tá fazendo single toda hora com o produtor e o vocalista no estúdio. Eu ia te perguntar isso também, porque além de você lançar o álbum inteiro, você também, não é nem um pouco analógico, mas você também fez um pensamento que não se faz mais, que é isso, às vezes você vai no estúdio só gravar o vocal porque a outra coisa já está sendo feita. Hoje está tudo pronto ali. Aí agora fica todo mundo com medo da inteligência artificial. A inteligência artificial já está entre nós. Sim. Com samplers, com beat. E não é só para o lado ruim, assim. Tem coisas boas, né? Mas não pode... Não, eu acho assim, não pode exacerbação. Eu acho que a facilidade, a praticidade com que você visita coisas que antes demandaria muito mais trabalho, hoje Sim. facilita muito a sua expressão. Com certeza. Você então, precisa ter uma expressão, né? E assim, fica mais fácil se renovar, trazer elementos novos e tal. Eu optei em ter as coisas eletrônicas do álbum, principalmente de bateria, o Marcelo tocou. Não foi nem sequenciado. Ele tocou no octapad que imita som eletrônico. As percussões são todas tocadas. As cordas foram gravadas na Macedônia do Norte. Que o Owen Pellet, que é o cara que é The Last Shadow Puppets, que o Renato achou ele, mandou 3 músicas. Então o disco é todo, vamos dizer, raiz. Ele não tem... Mas eu acho que é isso também. Você tem que se divertir fazendo um álbum, né? Tem que ter uma brincadeira ali, porque eu acho que é um processo em que ele tem que ter uma certa excelência que convide as pessoas a virem junto com a gente. Eu lembro na época que a gente estava fazendo o Maquinarama, que a gente rompeu com aquela estética batidas excitantes, com brisa do mar, com um reggae radiofônico, dancehall, e a gente partiu para aquele lado um pouco mais, né, uma guinada dentro da carreira. Tiramos os metais, teve mais guitarra, mais teclado. Foi um disco muito mais trabalhado nesse sentido. E eu me lembro, durante a feitura do álbum, um dia à noite, assim, depois de uma sessão de gravação, alguém comentou, pô, esse disco tá um tesão, né? Tá uma viagem. E aí outra pessoa comentou, não sei se agora eu não lembro. Resta saber se as pessoas vão embarcar nessa viagem conosco. Porque a proposta ali, no Maquinarama, era muito diferente das coisas que o Skank vinha fazendo nos 4 álbuns anteriores. A mesma coisa agora. Eu estou propondo também, eu estou convidando as pessoas a virem me escutar fora do Skank. É um processo pessoal, como eu falei. Ele está todo ali, está impresso no álbum, né? Da capa, do nome, até os arranjos, as letras. Acho que é um momento, assim, como eu falei. Eu não ia ficar em paz comigo mesmo se eu chegasse cumprisse, né, esse mais um terço que eu acho que eu ainda tenho de vida e não experimentasse isso. Vamos ver como é que eu funciono sem banda, sem ser a mesma... E, enfim, agora eu sinto assim, que
a gente quer o novo, mas as pessoas de certa forma também querem. Eu vejo que o interesse em cima desse álbum, por ser o meu primeiro álbum fora do Skank, talvez, sem pretensão, não quero soar pretencioso, talvez fosse maior, seja maior do que um suposto 16º álbum do Skank. Eu acho que as pessoas, o Samuel só fora do Skank, vão ouvir. Não, eu acho que depende muito do processo. E esse foi muito rápido. Foi bem rápido. A gente gravou em 2 meses e meio. E em março o disco já estava sendo mixado. Eu só segurei porque a minha filha ia nascer no final de março. E aí a gente teve um hiato de 1 mês e meio para voltar a trabalhar e lançar o álbum. O show, que é uma parte que eu acho assim, que o show não é algo que exige tanto intelectualmente quanto, na minha opinião, quanto fazer um disco. Sim. Tudo que eu vejo hoje, planos de atuação do artista, eu acho que ele tem que tomar cuidado para ele não ficar uma coisa meio de corredor de maratona, que fica um esforço físico demasiado e um esforço intelectual incompatível. Não sei se eu estou me fazendo entender. O esforço físico, hoje, o tipo de estímulo, o tipo de imperativos, os imperativos da indústria fonográfica hoje fazem que você pense sua carreira da hora que você acorda, da hora que você dorme. Então eu vejo artistas toda hora gravando o overposting, né? Toda hora gravando o selfie, fazendo uma mensagem, não sei o quê, dando opinião sobre alguma coisa, fazendo um texto, cada show e tal. Isso antes não existia. E isso, vamos combinar, não é uma coisa lá muito difícil intelectualmente se fazer, não. Assim como o show. O show, na hora que está pronto, é só repetir. É só repetir. Mas não que cada show não seja uma entrega. Você tem que lembrar... Mas ao mesmo tempo você está testando pela primeira vez essas músicas inéditas para o público, né? Tem essa sensação, né? Não, exatamente. É onde eu ia chegar. Então, assim, ficar na repetição é a tendência da maioria das bandas. Sim. Ficar na repetição, ou seja, vamos ali, os mesmos caras, mesma onda, um jeito só de ver o mundo. Eu agora, depois que eu saí do Skank, eu tô vendo que uma banda determina muito, assim, tem quase como um padrão de jeitos de enxergar o mundo. Você fica muito dentro daquela turminha ali. Isso não é lá muito salutar, eu acho, assim. A não ser que você tenha uma vida com outras pessoas, outros artistas, que não é muito comum, porque a gente tá sempre na estrada. Então, a repetição, o show, essa parte, vamos dizer, do trabalho braçal, de executar, né, o show. Ela exige da gente fisicamente, mas intelectualmente ela me permita o termo, ela é burra, ela é estéril. Pouco se cresce intelectualmente numa turnê, numa banda, ou fazendo post, né, ou, né, assim, o tempo todo preocupado com a divulgação do grupo, que agora é assim, né. Tem pessoas que são tão preocupadas que nem tem a estrada, né? O que a gente tá vendo agora, né? Sim. Muitos artistas são artistas digitais e não são... Exato. Isso também eu demorei a entender, né? Que é um outro tipo de carreira, né? O cara tem não sei quantos milhões de seguidores, tem não sei o quê, mas não tem a venda de ingresso. Não faz o 360 que eles chamam, né? Alguns nem tem show, né? É incrível isso. Eu acho mais desafiador essa parte da criação. Por isso que eu falei, a parte criativa é a mais nobre. Então, agora eu tenho que montar um show com músicas novas. Isso é mais instigante, né? Eu não estou fazendo meramente uma revisão de carreira. Sim. Ainda que, para quem está pensando em ir ao show, eu vou sim defender as músicas que eu fiz na época do Skank. Não custei a chegar no resultado, lutamos, batalhamos para chegar no resultado, né, de ter músicas conhecidas do Brasil, no Brasil inteiro. Não vou abdicar disso, assim, é humildade do Paul McCartney tocando Hey Jude, né? Uma música que ele fez quando estava nos Beatles. Então, a música é mais importante. Então, eu venho trazendo, a minha intenção o meu plano vem trazendo essas músicas, uma outra roupagem diferente, mas também não há uma urgência para que sejam totalmente diferentes do que foram gravadas pelo Skank, e a elas vão se aliar as músicas do disco novo, né? Esse é o escopo do que eu acho que vai ser o meu show. Agora eu ainda tenho que ir pro estúdio. Você tem que ainda fazer.
E lá Eu ainda tenho que ir pro estúdio preparar isso com a banda, porque muita gente fala, pô, Samuel adora ensaiar, né? Eu adoro ensaiar, assim, ficar tudo certinho, ainda que o show, É que você gosta de tocar, né? eu gosto de tocar, cara, e Sim. ensaiar também, chegar seguro, sabe? Claro. E aí a banda já tá muito afiadinha com as 10 músicas. Não digo que vou trazer as 10 músicas no show agora, não. Provavelmente não. Provavelmente vou tocar metade do álbum e vou complementar com músicas conhecidas nesse momento. E aí o show vai mudando à medida que for lançando discos, né? Isso é a minha expectativa, né? Com certeza. Vou incorporando outras coisas à medida que eu for fazendo outros trabalhos, né? Por Chance hora... de entrar as outras 10 que você não botou nesse disco, elas irem entrando no show aos poucos? Pra você Como é ir que é? vendo? As 10 que não estão nesse disco, que estão no próximo, chance delas entrarem aí no show? Eu acho difícil, porque eu acho que seria um contingente de coisa nova muito grande, assim. Eu ainda quero, primeiro, cuidar dessas 10. Aí eu tenho planos, quem sabe, lançar um ou outro single, mas aí nesse ínterim, né? Entre o lançamento do disco Rosa até o próximo, 2 ou 3 singles, no máximo. Também não é via de regra, não sei se faria isso. Com o intuito de dar vez àquilo que ficou de fora do álbum. Claro. Não por critério de qualidade, até mesmo porque tiveram músicas que chegaram que eu comecei a gostar muito, mas elas estavam em desvantagem com as outras que estavam antes, que já estavam ganhando musculatura, já com arranjos, com não sei o quê. Então, eu ouvi aquela com arranjo, que a banda já tinha passado, e eu ouvi aquela voz e violão, né? E sei lá se por um motivo espiritual aquela chegou antes da outra. Como ela foi escolhida é subjetivo. Exatamente, merecesse estar ali no álbum. Mas, em suma, é isso. Cara, tem 2 bandas gringas assim de indie rock que me chamaram muita atenção. Uma é Lemon Twigs. São 2 garotos dos Estados Unidos, não sei se eles são da Califórnia. E eles fazem aquele tipo de som que quem me conhece sabe que eu gosto, que é meio sessentista, meio psicodélico, mas tem uma coisa também, um flerte com o early Beatles ali, músicas mais... que aqui no Brasil era a nossa Jovem Guarda, músicas mais ingênuas. Mas ingênuo é só fachada, porque de bobo não tem nada, como diria. Então Lemon Twigs é uma banda que eu tenho escutado bastante. No Brasil, eu ia falar de uma outra banda gringa, The Temples. Temples já é mais na linha do Tame Impala, assim, mais psicodélica, com muito sintetizador, baixo eletrônico, tocado, mas uma coisa com som mais de baixo eletrônico, assim, enfim, interessantíssima a banda. A voz, o vocalista tem um timbre bonito, assim, delicado, suave. E então essas 2 bandas gringas. No Brasil eu tenho tentado acompanhar também o contingente da cena atual brasileira. Aí eu gosto de muita gente, gosto de Duda Beat, Marina Sena. Tem uma banda de São Paulo que eu adoro, já trabalhei com eles, que é o Terno Rei. Tem outra que eu não conhecia recentemente, conheci, que é Tuyo, uma banda muito legal. Muito legal. Enfim, essa cena nova eu acho muito interessante. Tem muita coisa legal. Vou dar uma coladinha porque eu fiz uma playlist. Atenção, atenção. Vou mostrar algumas coisas das minhas playlists, tá? Rubel, eu gosto. Ana Frango Elétrico. Lamparina. Gostei muito de Lamparina. São de BH, né, inclusive. O Maglore já é consagrado. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom. Samuel, obrigado. Valeu. Agora a gente se vê no teu show, então.